Bom dia, gente! Hoje a gente fez um trabalho de história, por que Dom Pedro I abdicou de seu trono. O trabalho foi feito por mim, Mariana, e pela Eduarda. Dom Pedro I deixa o trono. A abdicação de Dom Pedro I ocorreu em 7 de abril de 1831, sendo forçado a deixar o trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, então com 5 anos de idade. Antes de começarmos a falar por que ele abdicou de seu trono, a gente vai situar vocês com o contexto histórico. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro recebe cartas que contam a tensa situação entre Brasil e Portugal. Entre essas mensagens, havia um relato de sua esposa Leopoldina e de seu ministro, José Bonifácio. Percebendo que a situação estava insustentável, Pedro saca a espada, convoca seus homens e grita: independência ou morte, em 7 de setembro de 1822. Após o feito, em 1824, data da Constituição Imperial, Dom Pedro I tinha plenos poderes. Entretanto, os anos seguintes mostram que aos poucos seus poderes foram diminuindo. Entretanto, a confusão realmente começa na Guerra da Cisplatina em 1825, um dos principais fatores dessa desestabilização de Dom Pedro I. As disputas se deram a partir de 1825 com uma rebelião regional, que proclamou a separação do Brasil. A disputa ficou conhecida como Guerra da Cisplatina, em que o Império Brasileiro entrou em conflito com as províncias unidas do Rio da Prata. A Guerra da Cisplatina foi uma catástrofe tanto para os militares brasileiros como financeiramente para o Império. Os brasileiros foram vencidos em 1827 e a paz só veio por meio da interferência inglesa, que tinha interesses comerciais. A Inglaterra precisava refazer as transações comerciais que foram rompidas com o conflito. O Tratado de Paz findou com o conflito em 1828 e o Brasil perdeu o território da província da Cisplatina, garantindo o surgimento do Uruguai como país independente e a navegação livre do Rio da Prata. Mesmo com o alto preço do território, tanto para o Brasil como a Inglaterra tinham interesses comerciais na navegação do rio. Consequências da guerra. Um dos graves problemas da guerra foi o recrutamento forçado para brasileiros, que gerou muito descontentamento e a contratação por parte do rei de tropas estrangeiras. Essas pessoas pobres do continente europeu aceitavam a condição na esperança de tornarem-se proprietários de terras no Brasil, mas não tinham experiência militar que pudesse ser útil no conflito. Assim, os gastos militares pioraram a situação já problemática da economia nacional. As rendas que dependiam dos impostos sobre as importações eram insuficientes, e, além disso, os preços dos produtos nacionais caíram, gerando pouco lucro. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil, criado em 1808, passava por sérias dificuldades. O aumento do custo de vida nas cidades e a desvalorização da moeda brasileira, os réis, em relação à libra inglesa, foram fatores decisivos na crise que se instaurava no país à época. Mesmo as exportações sendo favorecidas, as importações de bens de consumo ficaram muito caras, não atendendo às demandas das novas camadas médias urbanas. Todos esses fatores levaram ao descontentamento de muitos brasileiros e portugueses. A visão da elite brasileira e as noites das garrafadas. Entre as elites políticas, a divisão era bem evidente. De um lado, os absolutistas, que defendiam a ordem e a propriedade privada, mas também o imperador e seus abusos contrários à legalidade. E de outro, os liberais, que, embora também defendessem a ordem e a propriedade privada, defendiam a liberdade constitucional. Inicialmente, muitos membros da elite nacional se colocaram ao lado de Dom Pedro I, especialmente porque passaram a ocupar cargos administrativos e receber títulos honoríficos. Mas, com o passar do tempo, os brasileiros passaram para o lado dos liberais e os portugueses saíam em defesa do imperador. Entre a população urbana e o exército, o sentimento contrário aos portugueses era bastante comum. Assim, o exército foi se afastando do imperador, tendo em vista que sua base era composta de pessoas pobres dos centros urbanos e as condições de trabalho não eram das melhores. O atraso no pagamento e a disciplina eram traços marcantes da atividade do exército. Em março de 1831, o imperador retorna de uma viagem a Minas Gerais, onde não foi bem recebido. Os portugueses decidem promover festejos em sua homenagem, demonstrando apoio. Os brasileiros então reagiram
e os conflitos nas ruas duraram poucos dias. Em um deles, um evento conhecido como Noite das Garrafadas aconteceu. Brasileiros atacaram casas portuguesas que responderam com garrafas e cacos de vidro. Manifestações contrárias. Iniciaram-se assim as manifestações contrárias ao imperador, com os comandantes aderindo à revolta. Com a situação cada vez mais insustentável, Dom Pedro I se viu obrigado a abdicar do trono em abril de 1831. Abdicação. Dom Pedro I decide abdicar do trono em 7 de abril de 1831, em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara. No bilhete de sua abdicação está escrito: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que, hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império, Pedro. Essa parte não é tanto o foco do nosso trabalho, mas a gente vai falar o que aconteceu depois disso tudo, depois que ele saiu do poder. O Pedro de Alcântara precisava alcançar a maioridade para assumir o trono brasileiro. Isso porque seu pai, Dom Pedro I, abdicou, como a gente falou o slide inteiro. Dom Pedro I decidiu retornar a Portugal para defender o direito de sua filha ao trono português. Com isso, o Brasil passou a ser governado por regentes, dando início àquilo que conhecemos como período regencial. Esse período ficou marcado pelas disputas políticas entre liberais e conservadores, pedidos pelo federalismo e por rebeliões provinciais. As disputas políticas e a instabilidade do país levaram os liberais a apoiarem a antecipação da maioridade do herdeiro. A possibilidade de antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara era discutida desde 1835, mas, em 1840, essa ideia ganhou força e apoio. Os liberais propuseram essa solução em virtude da posse de Araújo Lima como regente do Brasil. A possibilidade foi aceita e Dom Pedro II teve a sua maioridade antecipada. Ele tinha 14 anos na ocasião. A maioridade era obtida com 18 e esse evento ficou conhecido como Golpe da Maioridade. A antecipação da maioridade de Pedro aconteceu em 23 de julho de 1840 e a coroação dele foi celebrada em uma grandiosa cerimônia que aconteceu em 18 de julho de 1841. Com a coroação, ele se tornou Dom Pedro II, era o início do segundo reinado. Dom Pedro II ficou no poder por 50 anos, até 1889, quando foi proclamada a República, e ele fugiu exilado para Paris.